Boa tarde, galera. Olha eu aqui outra vez. Aí eu aqui outra vez para fazermos a nossa leitura do livro de Mórmon. Nós paramos em Alma, capítulo 44. Vamos lá rapidinho, galera. Alma, capítulo 44. Moroni ordena aos lamanitas que façam um convênio de paz, do contrário serão destruídos. Zaraemna rejeita a oferta e a batalha recomeça. Os exércitos de Moroni derrotam os lamanitas. E aconteceu que pararam e recuaram um pouco. E Moroni disse a Zaraemna: Eis, Zaraemna, que não desejamos ser sanguinários. Sabeis que estás em nossas mãos, mas não vos desejamos matar. Eis que não viemos batalhar contra vós para derramar vosso sangue pelo poder, nem desejamos reduzir ninguém ao jugo da escravidão. Esta, porém, é a verdadeira causa que vos levou a atacar-nos. Sim, estáis irado contra nós em virtude de nossa religião. Agora, porém, vedes que o Senhor está conosco, e vedes que Ele vos entregou em nossas mãos. E agora desejaria que compreendesses que isto nos acontece por causa de nossa religião e de nossa fé em Cristo. E agora vedes que não podeis destruir esta nossa fé. Ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá e conservará e preservará enquanto formos fiéis a Ele e a nossa fé e a nossa religião. E nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos à nossa fé. E agora, Zaraemna, eu te ordeno, em nome de Deus Todo-Poderoso, que nos fortaleceu os braços, dando-nos poder sobre vós, por nossa fé, por nossa religião e por nossos ritos de adoração, e por nossa igreja, e pelo sagrado sustento que devemos a nossas esposas e nossos filhos, por essa liberdade que nos prende a nossas terras e nosso país. Sim, e também pela observância da sagrada palavra de Deus, a qual devemos a toda a nossa felicidade e por tudo quanto nos é mais caro. Sim, e isto não é tudo. Ordeno-vos, por todo o amor que tiverdes pela vida, que nos entregueis vossas armas de guerra, e procuraremos não mais derramar vosso sangue, poupando-vos a vida, se seguirdes vosso caminho e não tornardes a fazer guerra contra nós. E agora, se não fizerdes isto, eis que estáis em nossas mãos, e ordenarei a meus homens que caiam sobre vós, e desfiram golpes mortais em vossos corpos, para exterminar-vos. E então veremos quem terá poder sobre este povo. Sim, veremos quem será levado em cativeiro. E então aconteceu que Zaraemna, ao ouvir essas palavras, adiantou-se e entregou sua espada e sua cimitarra e seu arco nas mãos de Moroni, dizendo-lhe: Eis nossas armas de guerra, nós vô-las entregaremos, mas não nos sujeitaremos a prestar-vos um juramento, o qual sabemos que nós, assim como nossos filhos, iremos quebrar. Tomai, porém, nossas armas de guerra e permite que partamos para o deserto. Do contrário, conservaremos nossas espadas e pereceremos ou conquistaremos. Eis que não somos de vossa fé. Cremos que foi Deus quem nos entregou em vossas mãos, mas acreditamos é que foi vossa astúcia que vos salvou de nossas espadas. Eis que foram vossas couraças e vossos escudos que vos preservaram a vida. E então, quando Zaraemna acabou de dizer essas palavras, Moroni devolveu-lhe a espada e as armas de guerra que havia recebido, dizendo: Eis que terminaremos a luta. Ora, não posso revogar as palavras que proferi. Por conseguinte, como vive o Senhor, não partireis a não ser sob o juramento de que não voltareis a pelejar contra nós. Ora, como estáis em vossas mãos, derramaremos vosso sangue pelo chão, a menos que vos submetais às condições que propus.
E então, quando Moroni disse essas palavras a Zaraemna, tomou a espada e, irando contra Moroni, investiu contra ele com a intenção de matá-lo. Mas ao levantar a espada, eis que um dos soldados de Moroni a golpeou, atirando-a por terra e quebrando-a pelo punho. E ele também golpeou Zaraemna, arrancando-lhe o couro cabeludo, que caiu por terra. Zaraemna retrocedeu para o meio de seus soldados. E aconteceu que o soldado que ali estava e que escalpelara Zaraemna pegou do chão o calpo pelos cabelos e colocou-o na ponta de sua espada e estendeu-o em direção a eles, dizendo-lhes em alta voz: assim como caiu por terra esse escalpo, que é o escalpo de vosso chefe, também caireis por terra, se não depuserdes vossas armas de guerra e partirdes com um convênio de paz. Ora, muitos, ao ouvirem estas palavras e verem o escalpo na espada, ficaram atemorizados. E muitos se adiantaram e depuseram suas armas aos pés de Moroni, e fizeram um convênio de paz. E a todos os que fizeram esse convênio foi permitido partir para o deserto. Ora, aconteceu que Zaraemna ficou muito irado e instigou o restante de seus soldados à cólera para combaterem mais vigorosamente aos nefitas. E Moroni estava irado por causa da teimosia dos lamanitas. Portanto, ordenou ao seu povo que os atacasse e matasse. E aconteceu que começaram a matá-lo. Sim, e os lamanitas lutaram com suas espadas e sua força. Mas eis que, com a pele nua e a cabeça desprotegida, ficaram expostos às afiadas espadas dos nefitas. Sim, eis que foram ultrapassados e feridos. Sim, e caíram rapidamente ante as espadas dos nefitas e começaram a ser derrubados, como profetizara o soldado Moroni. Ora, Zaraemna, quando viu que estavam todos prestes a ser destruídos, clamou vigorosamente a Moroni, prometendo que ele e seu povo fariam um convênio com eles e nunca mais tornariam a fazer guerra contra eles, se poupassem a vida dos restantes. E aconteceu que Moroni fez com que cessasse outra vez a matança, tirou as armas de guerra dos lamanitas e, após haverem feito com ele um convênio de paz, tiveram permissão de partir para o deserto. Ora, o número dos seus mortos não foi contado, por ser muito grande. Sim, o número dos seus mortos foi muito grande, tanto do lado dos nefitas, quanto do lado dos lamanitas. E aconteceu que atiraram seus mortos nas águas do Sidom, e eles foram levados e estão sepultados nas profundezas do mar. E os exércitos dos nefitas, ou seja, de Moroni, voltaram para suas casas e suas terras. E assim terminou o 18º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E assim terminou o registro de Alma, que foi escrito nas placas de Nefe. Vamos ler o capítulo 45 também. Olá, Cidinha, bem-vinda. Oi, Lipe. Oi, Laís, Marta. Tudo bem? Nós estamos fazendo a leitura do livro de Mórmon. Agora nós vamos ler Alma, capítulo 45. Relatos sobre o povo de Nefe e suas guerras e discórdias nos dias de Elamã, segundo o registro que Elamã fez em seus dias. Elamã crê nas palavras de Alma. Alma profetiza a destruição dos nefitas. Ele abençoa e amaldiçoa a terra. Alma pode ter sido arrebatado pelo Espírito, como Moisés. Crescem as dissensões na igreja. Ora, então aconteceu que o povo de Nefe se alegrou imensamente, porque o Senhor tornara a livrá-los das mãos dos seus inimigos. Portanto, renderam o braço ao Senhor, seu Deus. Sim, jejuaram e oraram muito e adoraram a Deus com grande alegria. E aconteceu, no 19º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, que Alma se dirigiu ao seu filho Elamã e perguntou-lhe: crês nas palavras que te disse a respeito daqueles registros que foram escritos? E Elamã respondeu-lhe: sim, eu creio. E Alma disse novamente: crês em Jesus Cristo, aquele que há de vir? E ele respondeu: sim, creio em todas as palavras que disseste. E Alma tornou a perguntar: guardarás meus mandamentos? E ele respondeu: sim, guardarei todos
Guardarei teus mandamentos com todo o meu coração. Então Alma lhe disse: Bendito és tu, e o Senhor far-te-á prosperar nesta terra. Mas eis que tenho algo a te profetizar, mas o qual eu te profetizar a ninguém revelarás. Sim, o que eu te profetizar não deverá ser divulgado até que a profecia seja cumprida. Por conseguinte, escreve o que eu vou te dizer. E estas são as palavras: Eis que vejo, segundo o Espírito de revelação que está em mim, que 400 anos depois do aparecimento de Jesus Cristo a este povo, os nefitas, eles degenerarão caindo na incredulidade. Sim, então eles verão guerras e pestes, sim, fome e derramamento de sangue, até que o povo de Nefe seja extinto. Sim, e isto porque eles degenerarão, perdão, caindo na incredulidade, e entregar-se-ão a obras de trevas e a lascívia e toda sorte de iniquidade. Sim, digo-te que, porque pecarão contra tão grande luz e conhecimento. Sim, e digo-te que, a partir desse dia, não passará a quarta geração antes que venha esta grande iniquidade. E quando este grande dia chegar, eis que muito cedo virá a hora em que os que agora vivem, ou seja, a semente dos que agora são contados como povo de Nefe, já não será contada como povo de Nefe. E aquele, porém, que sobreviver e não for destruído nesse grande e terrível dia, será contado com os lamanitas, e tornar-se-ão todos como eles, a não ser alguns que serão chamados de discípulos do Senhor, e eles serão perseguidos pelos lamanitas até que sejam extintos. E agora, em virtude da iniquidade, esta profecia será cumprida. E então aconteceu que, depois de Alma dizer essas coisas, a Elamã abençoou, bem como a seus outros filhos, e também abençoou a terra por causa dos justos. E disse: Assim diz o Senhor Deus: Maldita será a terra, sim, esta terra, para a destruição de toda nação, tribo, língua e povo que cometer iniquidade, quando eles estiverem plenamente amadurecidos. E acontecerá como eu digo: pois esta é a maldição e a bênção de Deus sobre a terra, porque o Senhor não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. E então, após haver Alma pronunciado estas palavras, abençoou a igreja. Sim, todos os que permanecessem firmes, foi dali em diante. Foi na fé dali em diante. E depois de haver feito isso, Alma partiu da terra de Zaraemla, como se fosse para a terra de Meleque. E aconteceu que nada mais se ouviu a respeito dele, e de sua morte ou sepultura, nada sabemos. Mas eis que o que sabemos é que foi um homem justo, e na igreja espalhou-se o rumor de haver sido ele arrebatado pelo Espírito ou sepultado pela mão do Senhor, como Moisés. E que as Escrituras, porém, dizem que o Senhor levou Moisés para junto de si, e supomos que ele também recebeu Alma junto de si, no Espírito. Eis porque nada sabemos sobre sua morte e sepultamento. E então aconteceu, no começo do 19º ano em que o juiz governara o povo de Nefe, que ela mandou entre o povo a fim de pregar-lhe a palavra. Pois eis que, em virtude de suas guerras com os lamanitas e de muitas pequenas dissensões e distúrbios entre o povo, tornou-se necessário que a palavra de Deus fosse declarada entre eles, sim, e que houvesse uma regulamentação em toda a igreja. Assim, Elamã e seus irmãos foram reorganizar a igreja em toda a terra. Sim, em todas as cidades de toda a terra pertencente ao povo de Nefe. E aconteceu que nomearam sacerdotes e mestres por toda aquela terra, para todas as igrejas. E então aconteceu que, depois de haverem Elamã e seus irmãos nomeados sacerdotes e mestres para as igrejas, originou-se uma dissensão no meio deles, e não mais deram ouvido às palavras de Elamã e seus irmãos. Mas tornaram-se orgulhosos, e seu coração encheu-se de vaidade, devido às suas enormes riquezas. Portanto, se tornaram ricos a seus próprios olhos, e não davam ouvidos às palavras deles,
para que andassem retamente perante Deus. E assim foi, né, a história deles. Eles conseguem de novo, né, a guerra, aí fica um tempo guerreando, depois consegue de novo a paz, depois consegue de novo a guerra, e assim vai indo por muitos e muitos anos, né. Lamanitas e nefitas, e os nefitas, né, eles guerreavam sempre. Os lamanitas morreram e ficaram os nefitas. Deixa eu ver o capítulo 46, ele é muito comprido. Amanhã então a gente continua com o capítulo 46, que agora vai aparecer a história dos Amalequias. Eles vão levantar o estandarte da liberdade e vão conclamar o povo a defender a religião. E os verdadeiros crentes serão chamados cristãos. Será preservado também um remanescente de José. E Amalequias e os dissidentes vão fugir para a terra de Nef. E os que não apoiam a causa da liberdade serão executados. Então, amanhã a gente continua com a leitura do capítulo 46 de Alma. Beijo para todas aí. Beijo, 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 Lua. Beijo, Laís. Beijo, Lipe. Beijo, Cidinha. Até amanhã. Continue sempre comigo. Quem não tiver como acompanhar, somente me escutem e prestem bastante atenção. Né? Que esse livro que eu tô lendo é o Livro de Mórmon. Tá bom? Beijo, beijo, beijo para quem fica. Até amanhã.